Esse vídeo correu todas as bolhas. Foi o vídeo da Bru Letty, que é como a inteligência artificial destruiu a minha sanidade. E eu me senti, eu já vi o vídeo, tá? Eu já fiz o pré-react, então eu não tô adivinhando as coisas que ela falando, eu já vi. Eu me senti muito identificado com esse vídeo aqui. Vamos dar uma olhada. Ai, Deus, como que eu faço um vídeo desse? Será que eu tô pronta? Fala sobre isso. Oi, gente. Pra quem não me conhece, eu sou a Brulette e hoje eu tô aqui pra falar sobre algo que vocês já devem ter visto no título desse vídeo, que eu me demiti. Eu me demiti de uma das melhores empresas que eu já trabalhei, do meu último cargo como gerente sênior de analista de dados, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que eu aposto que você tem aí instalado no seu celular. Eu não vou estar podendo entrar em muitos detalhes referente à empresa por conta de termos de confidencialidade, mas é uma empresa bastante conhecida. Eu trabalhei lá por 8 anos. E toda vez que eu falo para as pessoas, para qualquer pessoa que seja, que eu me demiti, todo mundo me pergunta, tá, por quê? Como assim? Todo mundo fica um pouco chocado. Porque eles me conhecem, eles sabem quanto aquele trabalho era importante para mim e também porque o trabalho para o brasileiro representa grande parte de quem a gente é. Quando você vê uma entrevista, Tu encontra principalmente com a família, né? Os familiares, aqueles que tu não vê, mas com os amigos é tipo, como é que tá o trabalho? Tá no trabalho novo? Ainda tá trabalhando no mesmo lugar? É basicamente, assim, grande parte das conversas que eu tenho é sempre como é que tá o trabalho, onde é que tá. Então isso é um negócio que a gente leva muito a sério na nossa vida. Tipo, inclusive muitas vezes é um problema porque a gente define a nossa personalidade, os nossos objetivos de vida por esses objetivos do trabalho e obviamente é muito importante porque a gente precisa do nosso sustento, mas muitas vezes a gente confunde isso com quem a gente é ou o que a gente quer da nossa vida e isso pode ser muito danoso para as pessoas, por isso que a gente chega no ponto, né, às vezes que nem a Bru tá falando aqui, eu acho que isso é diferente para os gringos, muitas vezes, ou para as pessoas que não vêm de um fundo que nem várias pessoas do Brasil. por exemplo, num jornal, embaixo do nome da pessoa, geralmente tem o cargo dela. Então, como ser humano, o que você faz no seu trabalho diz muito sobre você e quem você é. Então, toda vez que alguém me perguntava, eu ficava chocado por que eu tinha me demitido, eu entendi o ponto deles. E hoje eu tô aqui para contar o porquê com mais detalhes, porque nem sempre eu tenho tempo para explicar para todo mundo os principais motivos que me levaram a tomar essa decisão. E eu acho que é muito importante trazer isso aqui para a internet, porque pode ser que outras pessoas estejam passando pela mesma situação ou que passaram por uma situação parecida. E eu tô gravando esse vídeo mais pro meu eu do futuro, para que ele possa olhar para trás e ver que tomara que as coisas estejam melhores mais para frente. Felizmente 150 mil pessoas viram. E que nem eu disse, muita gente falou pra eu ver esse vídeo. E que eu tenha saído da situação que me encontro nesse momento. Então eu vou explicar um pouquinho do que me levou a tomar essa decisão e por que eu saí do meu emprego dos sonhos. Ainda é muito estranho para mim falar sobre isso. Eu sei que eu também não tenho muitos seguidores e a minha intenção aqui também não é ser uma influenciadora de sucesso. A minha intenção é registrar esses momentos, registrar um pouco a minha vida para mim mesmo e para quem puder assistir. Eu espero que se esse vídeo ajudar uma pessoa esteja passando por algo parecido, para mim já vai ser mais do que suficiente. Bom, mas para começar a história, eu teria que voltar quando eu nasci, basicamente, mas a gente não vai tão longe assim. Mas eu preciso dar um contexto para vocês entenderem de onde eu vim e o porquê. Porque sem esse contexto nada vai fazer muito sentido. E, bom, eu nasci sendo duas coisas: sonhadora e pobre, bem pobre. Vocês, como podem perceber, esse canal é um canal de livros, então eu sempre gostei muito de fantasiar, de planejar, de imaginar. O problema é que eu nasci numa família pobre e não tinha muito recurso para colocar em prática as coisas que eu tinha vontade de realizar. E muito da situação que eu vi pode ser justificada se a gente voltar mais no tempo, mas a gente vai ali para quando eu tinha uns 17 anos. Uma das principais coisas que eu queria naquele momento era sair de uma situação complicada que eu me encontrava, não só financeiramente, mas também familiar. E eu sabia que a única forma de fazer isso seria estudando muito, porque eu teria que seguir o caminho mais difícil,
que é através dos estudos para conseguir ter alguma profissão, para conseguir ter algum dinheiro, para conseguir me colocar em uma situação melhor e talvez conseguir também colocar minha família numa situação melhor. Então esse foi meu foco durante muitos anos da minha vida. Eu fiz curso técnico, tecnólogo de TI, eu me formei em engenharia da computação e emendei o meu MBA em inteligência de negócio. Na verdade, o que eu queria mesmo fazer era ser médica astronauta, mas não deu certo, não consegui passar na faculdade de medicina. Então tive. Pra quem é de TI aí no chat, vocês já quiseram ter uma outra profissão e mudaram de ideia ou acabaram entrando na TI por N motivos? Eu vou contar, eu acho que eu nunca falei no canal aqui. A profissão que eu queria quando eu era criança, e é meio irônico pensar nisso agora, eu queria ser jornalista. Eu queria, assim, tipo, cara, eu vou revelar os esquemas, né? Vou explicar, assim, eu vou ajudar o mundo dessa maneira. Ironicamente, eu digo porque eu não sou jornalista hoje, mas eu faço umas divulgações, assim, no nível jornalístico. Às vezes eu consigo colaborar com jornalistas, né? Então, ironicamente, eu tô fazendo coisas de influenciador aqui, né? 50%. Mas deixem aí no chat, deixem como comentário no vídeo da Bru, pode ser, vão lá, curtam o vídeo, assistam no canal dela e deixem, assim, nesse momento, digam, eu queria, quando era criança, ser isso, mas fiz TI. Pode ser uma boa, tá? Ó, o pessoal queria ser físico teórico aqui, estudava economia, agora estou na engenharia da computação. E o curso de TI, ele virou um curso que, em tempos atrás, seria o curso advocacia, medicina, que é um curso tipo assim, faz porque tá dando muito dinheiro. Inclusive, um dos primeiros vídeos do canal Teclas que viralizou foi aquele vídeo do existem empregos infinitos na TI e todo mundo deveria fazer TI, lendo um texto muito bom de um outro camarada lá que escreveu. Mas enfim, vamos continuar aqui. Tive que seguir outros caminhos e o caminho da tecnologia era um caminho potencial para mim há 17 anos atrás. E foi um ótimo caminho. Eu trabalhei por muitos anos em algumas empresas como analista de dados, então desde o primeiro emprego oficial assim que eu tive corporativo, eu já entrei cuidando de relatórios, estatística, de uma área comercial. E com o tempo eu fui passando por algumas empresas pequenas, empresas mais simples, né? Não tão megalomaníacas como essa que eu trabalhei por último. Então, quando eu tinha os meus 24 anos, eu apliquei para uma vaga de analista júnior nessa multinacional e passei, o que foi incrível para mim. Era um dos meus grandes sonhos no momento. E na época eu tinha muito sangue nos olhos. Eu era feroz, assim. Eu tava pronta para mudar o mundo. Eu queria ser CEO. Eu trabalhei muito e com 2 anos nessa empresa eu já era gerente de um grupo de 8 pessoas. Deixa eu só abrir a porta pro gato que tá miando, querendo entrar. Aproveitar enquanto ela abre a porta ali. Isso aí é muito. Pô, eu lembro muito antes de eu começar a trabalhar na área. E o meu emprego não é ruim, tá, pessoal? Eu não posso reclamar do lugar que eu trabalho, das coisas que eu fiz antes de trabalhar nesse lugar também. Mas era muito diferente o quanto eu era apaixonado pela área e tudo que eu pensava que eu ia conseguir fazer quando eu não estava trabalhando. E depois que eu comecei a trabalhar. E é muito cruel isso, tá? E eu achei muito engraçado ela falar isso. Eu lembro até um momento, tipo, pra mim, quando eu era muito empolgado na comunidade de software livre, ainda sou, né? Mas enfim, fazia o ativismo lá, programava contribuindo para todos os projetos, estava muito feliz. E depois do negócio do Snowden, depois de que aconteceu com o movimento software livre no Brasil, eu comecei a ficar muito... tipo, eu não gosto de tecnologia mais. E eu só comecei a voltar a gostar um pouco de tecnologia depois do Teclas. Vocês sabiam disso? Tipo, eu queria focar mais nas coisas de música ou nas coisas de política e tal. E por causa do canal Teclas, eu tentar fazer esse tipo de comentário, estudar, ver, tipo, coisas, várias pessoas diferentes, que nem a gente tá vendo aqui. Tipo, eu acho que eu gosto de novo do campo da tecnologia, o que é irônico porque eu sinto que eu odeio a tecnologia mais do que nunca por causa da inteligência artificial hoje e por causa do caminho que tá, mas eu sei que eu odeio o capitalismo, tá ligado? Mas enfim, desculpa enrolar aqui, mas esse vídeo tá me dando vontade de me abrir e falar dessas coisas aqui também. Espero que vocês curtam isso. O Covid chegou, mais de 3.000 pessoas foram demitidas. Muda tudo, muda a reestrutura, a empresa inteira, muda a área, muda produto, muda tudo. Nessa época eu já trabalhava 16 horas por dia às vezes, 12 horas por dia, 10 horas por dia era
padrão. Durante a época do Covid, eu trabalhei 10 horas por dia, quase todos os dias, durante anos, até a gente voltar para o escritório e eu voltar com uma rotina mais tranquila. E um parêntese aqui, eu trabalhava com um grupo de pessoas muito inteligente. Era incrível, assim, quando eu entrei nessa empresa eu notei que as pessoas eram incrivelmente inteligentes e me deixava muito insegura. Então eu tive muita síndrome do impostor no começo, principalmente porque eu não fiz uma faculdade pública igual eles tinham feito, eu não tinha conhecimento de mundo igual eles tinham, então eu me sentia muito inferior e muito a síndrome do impostor mesmo. E com o tempo eu fui vendo que se eu estava ali junto com aquele grupo de pessoas inteligentes, talvez eu fosse inteligente também. Cara, e tem muito um recorte de gênero, tá ligado? Porque isso é uma coisa que muitas das mulheres na área de tecnologia relatam, e é uma coisa que eu, sendo um cara branco na área de tecnologia, eu não senti essa síndrome do impostor, tá ligado? Mesmo quando eu tô falando a maior merda aqui no canal Teclas, quando eu erro um fato confiantemente e tal, eu não me sinto tão impostor quanto uma mulher extremamente competente se sente numa sala, numa empresa de tecnologia, tá ligado? Isso é uma coisa que não dá pra levar de uma maneira, sabe, menor isso. É extremamente importante. E eu queria dizer também que, assim, cara, os brasileiros, no geral, são muito capacitados. A gente é um profissional que nem ela disse, é uma pessoa que foi com sangue nos olhos, durante a pandemia chegava a trabalhar 10 horas por dia e tal. Isso é uma coisa que quando eu trabalho com pessoas lá de fora, que vão em eventos, conheço elas e tal, geralmente tu vê assim, cara, o nível de profissional do Brasil tá muito acima. Mesmo um cara que é um cara normal, assim, medíocre no Brasil, geralmente ele trabalha mais, ele tem uma ética de trabalho muito maior que o pessoal lá de fora, o que é estranho, porque se tu ouve os vira-latas do Brasil, me digam, isso aqui é meio anedótico que eu tô falando, mas eu sinto muito que rola isso aqui, tá? E geralmente o vira-latismo é que não, o pessoal lá fora trabalha mais, olha só, as empresas dos Estados Unidos fazem todas essas coisas. Se o brasileiro tivesse a capacidade de no Brasil acessar as tecnologias, as oportunidades de investimento, tivesse o Brasil posicionado como está um país que nem os Estados Unidos, a gente ia ser 10 vezes o que sabe construir 10 vezes o que eles fazem. A gente realmente, exato, o pessoal falou assim, a gente é uma China 2.0. A gente precisa desbloquear o potencial do brasileiro, tá ligado? A gente tem que fazer root no brasileiro, fazer o brasileiro desbloqueado, o método 100% funcionando 2026, e daí sim o bagulho vai ficar muito sério. Talvez eu merecesse também fazer parte daquele grupo. Claro que merece, pô. Então foi aí que eu comecei a aprender com eles, foi aí que eu comecei a me desenvolver, admirar essas pessoas, admirar a inteligência delas, começar a fazer um plano pra mim mesmo de pra onde eu queria chegar e como que eu ia chegar até lá. Beleza, né? Eu tenho um sonho de ser CEO, mas como que se vira CEO? Vamos entender, vamos fazer mentoria. E foram anos, assim, de muito aprendizado. Só que tem um porém. Apesar da gente ter esse ambiente muito colaborativo, que gerava bastante engajamento e sinergia entre as pessoas, era um ambiente extremamente competitivo, onde você precisa ser melhor. Você precisa pensar fora da caixa, você precisa ter mais criatividade, você precisa fazer mais, você precisa entregar mais, você precisa ser melhor do que o seu colega. Você precisa ser melhor do que você entregou 6 meses atrás na sua última análise de impacto. Você precisa ter uma ideia melhor da que você teve semana passada, porque aquilo ali a gente já fez, agora a gente precisa de ideias novas. Era sempre mais. Existia sempre espaço para melhoria. Nunca você estava 100%. Sempre mais, sempre melhor. Mas apesar desse ambiente competitivo e apesar dessa cobrança exacerbada por coisas mais incríveis do que o que você já entregou semana passada, que já era incrível pra cacete, e agora você precisa pensar em algo que é mais incrível ainda, e você fica num loop infinito de criatividade infinita, o pagamento era muito bom. Então vender seu tempo, suas ideias, a sua saúde, não ficava fácil. E lembrando que eu era pobre, então agora eu podia fazer com que minha avó de 70 anos não precisasse mais trabalhar, porque eu conseguia bancar ela para ficar em casa. Eu conseguia levar minha mãe numa viagem para um cruzeiro, coisa que eu nunca imaginei que a gente fosse fazer um dia. Eu podia sair do país, visitar outros países, caramba, eu tinha um passaporte. Eu podia ir num restaurante, levar minha mãe, minha avó e com os meus amigos, sem precisar me preocupar com a conta. Eu podia comer em qualquer restaurante. Então você vende a sua alma, o seu tempo, a sua energia vital e em troca eles te dão os prazeres do capitalismo. E para quem não tem... É basicamente assim que funciona ser um vampiro, tá? Não, mas eu acho que é muito interessante isso porque ela tá totalmente certa, tá? Uma coisa que a gente tem que pesar, tá? É que para cada profissional
que tá recebendo muito trabalhando nessas big techs, eles estão ganhando muito mais em cima de ti. Esse é meio que o grande segredo, tá? Então não é uma questão de ser ingrato e dizer, nossa, eles tinham que me pagar muito mais, porque na realidade tu, como indivíduo, não precisa de mais, sabe? Mas tu precisa de quê? De balanço da tua vida com a tua vida de trabalho, tu precisa de estabilidade, tu precisa que a tua comunidade se desenvolva e não só tu que tá com um salário muito bom, tá ligado? Mas tu não tem segurança no teu bairro, tu não tem saúde gratuita para as pessoas que moram contigo, teus familiares não necessariamente vão ter acesso a todas essas coisas, porque eles ainda estão, né, sujeitos ao capitalismo e todas essas coisas. Então essas coisas a empresa não pode te prover. E quando a gente percebe que tá faltando isso, é aí que o bagulho engrossa, tá ligado? É aí que a gente percebe, não é tão bom, sabe? Depois que... Só que, claro, é difícil tu dizer isso quando tu é uma pessoa que nem ela, tipo, eu não tinha isso antes. Quando uma pessoa vem aqui no canal e diz assim, que bobagem, vocês estão falando de desenvolvedor e vocês estão falando de um pessoal, o pessoal diz, né, que eu sou burguês, porque eu trabalho com YouTube e eu trabalho com desenvolvimento de software. E então, logo, né, eu sou uma pessoa que não trabalha, logo eu sou uma pessoa que não passa dificuldade ou que não sou explorado no meu trabalho, que a exploração na maneira marxista que a gente fala é outro termo, né? Não é porque o meu trabalho dá dor nas costas, porque eu fico cansadaço e não consigo, sabe, a jogar um videogame depois, que eu não sou explorado no meu trabalho. E principalmente pensando que essas empresas são as empresas que mais estão lucrando e mais estão tirando dinheiro em cima dos profissionais. Nada, é muito fácil que isso suba a cabeça, que esses prazeres subam a cabeça e com o tempo você entrega a mão, você entrega o pé, você entrega o braço e quando você vê, você já entregou o seu pescoço. E aí, no meio do ano passado, nova reestruturação, novo chefe, novo produto, tudo novo de novo, como sempre, nada ficava parado por muito tempo nessa empresa e a conta chegou. Pra mim, pelo menos. Eles tiraram meus analistas, agora eu voltei a ser uma super analista, super sênior, basicamente um gerente pago para ser analista, e ao invés deles me darem pessoas para me ajudar, um time para me ajudar, eles me deram algumas inteligências artificiais, que eu podia agora, olha que incrível, colocá-las para trabalhar para mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, os limites do que era humanamente possível de ser feito não existiam mais. E uma coisa que eles falam, as pessoas por aí falam, é verdade. Quando você trabalha bem e entrega muito bem, o que você ganha em troca é mais trabalho. Então, apesar de eu ter perdido meu time e ter ganhado inteligências artificiais, eu tava trabalhando bem. Eu tava conseguindo potencializar o meu trabalho com as inteligências artificiais, já que eu, como uma analista sênior, tinha o conhecimento ali para lidar com as inconveniências que a inteligência artificial às vezes traz, porque elas não são perfeitas. Eu conseguia bater o olho, entender o que estava errado de uma forma rápida, executar o meu trabalho e corrigir o trabalho das inteligências artificiais. Então, em troca, eu ganhei mais uma área, eu ganhei mais projetos e eu ganhei mais inteligências artificiais. E olha só, a questão que eu tava falando da exploração, beleza? A Bru tava falando, eu tinha uma equipe, digamos, sei lá, que a equipe dela fosse mais 3 pessoas, tá? Então tu tinha 4 pessoas que estavam produzindo um X ali. Aí eles dizem, assim, agora tu não tem mais uma equipe, é só tu, mas a gente espera que tu produza esse X, porque pelo que ela tá dizendo, ela tava produzindo a mesma coisa que a equipe dela com as inteligências artificiais juntas. E daí o que acontece, tá? A empresa, o produto deles desceu de preço, alguma coisa desceu de preço, tipo, se ela trabalhava na Microsoft, no Google, sabe, sei lá, em alguma dessas empresas, desceu o preço dos produtos da Google? Será que eles estão cobrando menos por propaganda? O YouTube, sabe, tá pagando mais para quem tá fazendo conteúdo? Eu acho que não. A empresa continua cobrando a mesma coisa. Claro, vocês vão dizer, mas tem inflação, tem não sei o quê. A empresa tá cobrando a mesma coisa, só que agora ela tava pagando o salário, que eu não sei se cresceu 4 vezes o salário dela, nesse nosso exemplo hipotético. Eles estavam pagando talvez um pouquinho mais para ela, cresceu 20%, 30%, mas ela tava produzindo por 4 pessoas. E claro, eles têm que pagar essas ferramentas de inteligência artificial, que tecnicamente, se cobrasse pelos tokens, nós já fizemos vídeo aqui no canal, né, ia custar super caro, e daí talvez não valesse a pena eles terem um monte de inteligência artificial e a Bru fazendo o trabalho ali. Porém, tem o subsídio, tem os negócios de investimento especulativo, tem todas as coisas, então as empresas estão metendo inteligência artificial a full em tudo.
sabe? E eu sempre falo no canal, o que a inteligência artificial ajuda, que é exatamente o que ela tava falando ali, ela não é perfeita, né? Mas ela é meio que uma cola, assim, tipo, esse processo ele tá meio mal estabelecido, mal documentado e tal. Aí tu bota uma IA e talvez uma pessoa poderia resolver aquilo em 2 minutos. Mas a IA vai ficar 5 minutos, o agente fazendo, gastando token, não sei o quê, e ela vai entregar uma coisa que consegue fazer andar o processo. E daí isso é muito perigoso exatamente porque ela tá falando, porque o que acontece? Quando tu tá limitado pelos limites humanos, de assim, vou ter que esperar alguém chegar aqui e aprovar isso, vou ter que esperar alguém manipular isso aqui e aparecer a resposta em outro lugar, né? O sistema depende da aprovação lá. Quando tu começa a tirar cada vez mais esse espaço com a inteligência artificial, o trabalho dela não tem descanso nunca. Eu imagino que era isso que estava acontecendo com ela. Que era, ou seja, assim, um processo está rodando aqui, o agente está lá fazendo um negócio, aí agora eu vou fazer outra coisa. Aí eu tô na reunião, mas tem mais 3 outras coisas acontecendo. E daí tu fica sempre sendo notificado, isso aqui aconteceu, isso aqui tá aqui, e daí tu começa a gerenciar tudo, e meio que a única coisa que tu precisa fazer é manter todas as coisas rolando. Por isso que eu gosto tanto. Nossa, como eu enrolo, né, pessoal? Desculpa. Mas por isso que eu gosto tanto daqueles jogos incrementais, tipo o Cookie Clicker, que a gente fez o jogo aqui, porque ele simula essa sensação que, na real, é uma sensação horrível de tu trabalhar gerenciando um monte de processos ao mesmo tempo, o númerozinho subindo, aconteceu tal coisa, clica aqui, faz não sei o quê. Trabalhar com inteligência artificial no campo que eu faço desenvolvimento, ela fazia análise de dados, eu acho que era mais fácil ainda usar um monte de inteligência artificial. Mas no meu campo tá virando cada vez mais esse negócio de que tu nunca tem um momento de tédio, tu nunca tem um momento que tu assim, o que eu faço agora? Como é que eu planejo? Como é que eu faço o negócio? Eu tenho até gostado de reunião, porque é um momento que eu tenho uma coisa aceitável para não ficar fazendo coisa o tempo inteiro, não ficar fazendo to-do list e botando a gente para rodar e vendo quantos tokens tá fazendo, tá ligado? Isso causa uma sensação horrível que a gente nunca consegue descansar, nunca consegue parar de trabalhar, e que nem ela explicou, isso faz com que menos pessoas sejam necessárias para fazer a mesma coisa dentro da empresa, mesmo que não esteja fazendo tudo perfeito, porque aí ela precisa ficar sendo babá das inteligências artificiais. Programas agora para usar. E agora a criatividade também parecia não ter fim com a inteligência artificial. Você já perguntou pro ChatGPT? Você já jogou isso e revisou com o Cloud? Já perguntou pro Gemini? A gente chegou no momento onde nada mais podia ser criado sem antes ser revisto por uma inteligência artificial. E aqui eu não quero ser hipócrita em dizer que a minha vida foi destruída pelas inteligências artificiais, a minha vida no trabalho, não. Eu entendo o potencial das inteligências. Eu vi como o meu trabalho foi potencializado, mas a forma com que isso foi implementado e a cobrança em cima disso que foi o que transbordou o meu copo. Eu entendo que elas podem trazer mais eficiência para o seu dia a dia, mas as exigências e a desumanização do capital humano foi o que me pegou. Eu me vi sozinha, planejando 5 projetos diferentes, com 5 inteligências artificiais diferentes para entregar tudo no mesmo dia. Como a gente já trabalhava só 3 dias por semana, na verdade 50% do tempo, o que dá 2 a 3 dias por semana no escritório, então as interações humanas já eram escassas. Com essa nova reorganização, o meu time inteiro era americano. Então eu não tinha esse contato caloroso latino mais com o meu time. Eu não tinha mais um. E ela tinha que ir pro escritório para fazer reunião à distância. Isso é a pior sensação, tá, pessoal? Tu trabalha à distância, mas tu tem que ir 3 dias pro escritório, aí tu vai lá para ter reunião à distância num outro lugar. É foda isso aqui. Time já tinham tirado todos os meus analistas, então eu me vi sozinha, eu ficava semanas sem interagir com uma pessoa pessoalmente ou conversar sobre a vida ou algo que não fosse um projeto que a gente tinha que entregar. E antes disso, desse boom de inteligência artificial, quando a gente tinha uma dúvida, quando a gente tinha um problema que a gente não conseguia resolver sozinho, o que a gente fazia? A gente chamava pessoas que a gente confiava, que a gente admirava intelectualmente. A gente sentava numa sala, a gente mostrava o problema, todo mundo ali interagia colaborativamente para resolver esse problema e a gente chegava numa solução. Então eram problemas complexos, números complexos, situações complexas, todas resolvidas dentro de uma sala com pessoas pensando junto de uma forma colaborativa. E aquilo ali não existia mais, porque agora você só precisava escrever um prompt bem bonito e bem escrito e jogar para a inteligência artificial. Então essa capacidade humana de interagir e aprender com o próximo deixou de existir. E eu vou dizer, ela me fez perceber um negócio absurdo. Eu sempre falo pra vocês, né? A tecnologia é uma área extremamente humana.
desenvolvimento de software, análise de dados, esse tipo de coisa. Só que as inteligências artificiais, elas são uma tecnologia que permite realmente, eu sempre falo isso, né? Remover os humanos da equação. Quem já tá no canal aqui fala muito sobre isso. E ela descreveu isso de uma maneira que eu nunca tinha descrito. Eu adorei a maneira como ela colocou, que é exatamente isso, tipo, tu pode resolver o mesmo problema sem ter tantos humanos lá, sem as pessoas se juntarem. E eu tô notando isso também, tá? Porque, tipo, não é coincidência que os CEOs dessas empresas e as pessoas que falam lá, né, os spokesperson, eu tô pensando muito em inglês aqui, parecem os psicopatas. Tipo, por que o Sam Altman parece um psicopata? Por que o Dario Amodei parece um psicopata? Por que o Elon Musk parece? Eu tô dizendo parece, mas né, não só aparece, né, pessoal? Porque são pessoas que valorizam a tecnologia acima das pessoas. E por que eles gostam tanto da inteligência artificial? Exatamente por causa disso, assim, ela tá totalmente isolada dos outros trabalhadores, que é excelente para eles isso. Ela não vai pensar em organizar um protesto no trabalho, em dizer assim, ó, essa decisão talvez que veio da chefia, acho que a gente tinha que dizer que não, todo mundo falar que não é legal, porque ela nem conhece mais as pessoas que trabalham com ela não tem contato com isso, ela é incentivada a tudo que vem de um humano passar por uma inteligência artificial antes, e a gente sabe que a inteligência artificial já vai dar uma massageada lá nisso, tá ligado? Então ela explicou um negócio assim que a gente meio que, enfim, é uma das teses que a gente sempre fica falando no canal, mas ela disse assim, ó, isso aconteceu comigo, tá ligado? Isso, eu fiquei totalmente isolada dentro da empresa que eu tava e eu só tinha 5 inteligência artificial pra conversar. E isso estava acabando comigo. A falta de empatia com os analistas júniores, que agora era mais fácil pedir para uma IA escrever um código em SQL do que ensinar o cara que acabou de chegar a escrever e corrigir os erros dele. Essa falta de empatia com as pessoas novas também estava acabando comigo. Eu que sempre fui uma pessoa que adorava dar mentoria, eu adorava ensinar as pessoas. E essa exigência de produtividade exacerbada que eles acharam que ia ter uma mudança de um dia para o outro, todo mundo ia estar muito mais produtivo, a ponto de áreas inteiras serem demitidas. Agora a gente tinha menos pessoas, mais trabalho para fazer, mas a gente tinha inteligência artificial. Se o ambiente antigo já era competitivo, mas antes você competia com pessoas, você competia com você mesmo, você competia com seus colegas, agora você competia com uma inteligência artificial que não dormia, uma inteligência que rodava 24 horas por dia. E você precisava validar os erros dela, porque nem isso a inteligência artificial faz bem. Então, apesar de agilizar bastante o trabalho, a revisão daquilo que ela entrega era ainda mais complexa de se fazer, porque as entregas de uma inteligência artificial comparadas com entregas de um humano, elas são muito mais complexas, porque a inteligência artificial pensa como máquina. Então dava muito mais trabalho revisar o conteúdo que a inteligência cria. Ou seja, não existia uma produtividade tão mais eficiente assim, da forma com que eles imaginaram que ia ter. E eu fui líder de equipe por 5 anos, e eu adorava. Modéstia à parte, eu sou uma ótima analista, mas o meu potencial mesmo é liderando, é juntando esse meu conhecimento, juntando esse meu conhecimento técnico com a parte de lidar com as pessoas. Eu acho que é onde eu encontro o meu potencial maior, assim. Eu lidero pela paixão, pela positividade, e eu tava vendo isso escorrendo, assim, pelos meus dedos. Eu vendo que não existia mais essa realidade pra mim. Eu vi os artigos mais valiosos, que são as pessoas, em qualquer empresa. O artigo mais valioso é a pessoa, é o conhecimento que aquela pessoa tem sobre aquele processo, sobre aquele local em específico. Estou totalmente desvalorizada. Não que a mão de obra trabalhadora já fosse uma mão de obra muito valorizada, mas a forma com que as pessoas se tornaram mais substituíveis do que nunca me deixou extremamente chocada. E foi aí que eu tive meu burnout. Só vou, antes dela falar do burnout, olha só que interessante também. O pessoal falou assim, isso é tipo alienação do trabalho. Eu acredito que é isso, assim, quando, eu sempre falo, né, quando Charlie Chaplin, nos tempos modernos, mostrava cada um fazendo uma parte do processo e não falando com os outros, a IA ajuda a tu fazer isso para os trabalhos criativos, né, que é basicamente assim, tu pode só fazer uma parte do processo e largar para uma IA, e daí tu não precisa entender o que acontece ali depois, tu não precisa entender o que acontece quando entra naquela esteira de produção e aquela caixinha preta. E isso que ela falou, tá? Parece que a produtividade nem aumentava muito, eu concordo com isso, tá? A gente faz muito trabalho em volta e a gente entrega, parece que a gente entrega mais, mas em outros aspectos também piora muito a coisa. Só que ela descreveu exatamente um dos motivos porque é muito bom para as empresas. Tu reduz o número de pessoas que estão ali, tu torna as pessoas
mais substituíveis. E com as pessoas mais substituíveis, tipo, eu acredito que ela era uma pessoa extremamente importante lá e muito difícil de substituir, tá? Inclusive, quem acompanha, toda vez que eu falo sobre qual é a melhor dica para eu me inserir no mercado de trabalho, eu digo que vocês têm que ter o perfil dela, que é uma pessoa que entende tecnicamente das coisas, é capacitada, mas consegue fazer a parte humana, de gerência, de conversa. Eu sempre falo que esse é o perfil mais valioso de profissional. Mas para as empresas meio que não importa. Se tiver uma pessoa que está gerenciando bem e fazendo o negócio rolar bem, essa é a pessoa mais capacitada, sabe? E ela tá descrevendo, tipo, exatamente pela experiência, né, dela, que é anedótica, as coisas que às vezes a gente traz a notícia que, layoff de tal empresa, tendência do mercado e tal. Ela tá descrevendo exatamente essas coisas. Por isso que esse vídeo é muito bom. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer, só chorava. Entre uma reunião e outra, eu não tava conseguindo mais ir pro escritório, porque eu desligava a reunião e começava a chorar. E quando alguém me pedia para num projeto específico, usar os benefícios da inteligência artificial pela 20ª vez, a única coisa que eu queria era sair correndo pras colinas e nunca mais voltar. Aí eu não tinha forças para acordar de manhã, eu tava muito ansiosa, eu acordava de madrugada tendo crise de ansiedades e a única coisa que passava pela minha cabeça era que eu queria me demitir. Por quê? Porque eu ia para outra área dentro da mesma empresa, não ia mudar muito. Os problemas iam ser os mesmos, os problemas que estavam me levando a ter esse copo transbordando iam ser os mesmos. Eu fosse para outra empresa, potencialmente eu ia encontrar os mesmos problemas lá também. Então primeiro eu achei que eu tava ficando louca. Como posso querer me demitir dessa empresa perfeita? E foi aí que eu procurei ajuda profissional, porque eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada comigo. Eu fui ver se minhas vitaminas estavam certas. Eu falei com cardiologistas, psiquiatras e foi quando eu comecei a fazer terapia. E comecei a tomar medicação. E conversando com os meus amigos da empresa, eu percebi que não era só eu que estava passando por isso. Muitos deles estavam sentindo da mesma forma com que eu vinha me sentindo. E o clima estava péssimo. Tava todo mundo muito sobrecarregado, tava todo mundo detestando essa nova ideia, essa nova cultura, essa nova forma de ver o mundo, essa desumanização da mão de obra e do ser humano de dentro da empresa. E aí eu vi que eu não queria mais ser CEO, eu percebi que eu tinha mudado, eu percebi que eu não queria mais conquistar o mundo inteiro, eu só queria paz. E aí foi quando eu comecei a me planejar. Eu fiz um planejamento financeiro e aqui eu vou abrir um parênteses para falar sobre planejamento financeiro. E eu sei o quão privilegiada eu me tornei para poder conseguir ficar em casa pelos próximos 6 meses, que foi o que eu planejei com a minha reserva de emergência, sem precisar trabalhar. Eu sei que não é todo mundo que tem essa oportunidade e ter essa oportunidade me faz sentir muito privilegiada nesse ponto, porque eu sei como é não ter. Eu vim de um lugar onde eu não tinha. E essa empresa, esse trabalho, tudo que eu fiz, eu estudei, conseguiu hoje me proporcionar essa possibilidade de cuidar da minha saúde mental, de parar, de dar um tempo para minha cabeça, para eu poder me tratar e poder voltar a viver igual eu vivia antes. Então eu tô muito grata por ter essa oportunidade, coisa que eu sei que nem todo mundo tem, a maioria dos brasileiros não tem. E depois que eu fiz meu planejamento... Lembrem disso, tá, pessoal? Esse dinheiro que tu tá usando, que a empresa te proporcionou, ao mesmo tempo que te proporcionou também o burnoutinho, é um dinheiro que a empresa ganhou mais em cima. Se não fosse bom para a empresa ter contratado a pessoa, ela não contratava. A empresa não faz nada pela bondade dela. Se a empresa estava te pagando X, é porque ela estava ganhando, principalmente uma Big Tech ali, talvez 2X, talvez 3X em cima do trabalho que tu tá colocando, tá? Então não se sintam tristes. E até queria dizer uma outra coisa, ela falou um negócio absurdo também antes ali que eu queria comentar, que é esse negócio, as pessoas que tinham o conhecimento e esse conhecimento estava sendo completamente desvalorizado. Eu tava pensando sobre isso esses dias, a gente falou dos data workers, né? Que são as pessoas que acabam trabalhando, treinando IAs, vendendo o seu conhecimento para treinar as IAs. E eu tava falando para vocês no vídeo, baseado no que ela tava falando, que os brasileiros são profissionais extremamente qualificados, são profissionais que eu considero que são profissionais no nível igual ou até maior do que o de vários outros países, tá? E a nossa economia é uma das economias que mais está sendo destruída por essa nova configuração das big techs, do hardware, da inteligência artificial aí, porque realmente a gente vai ficar
para trás dessa febre aí, não tá todas as big techs aqui, né? A gente não tem o desenvolvimento dessas tecnologias aqui, a gente não controla as patentes, todas essas coisas. Mas o que a gente tem? A gente tem conhecimento e a gente tem os trabalhadores mais bem capacitados. E as inteligências artificiais são uma maneira da gente transformar esse conhecimento dessas pessoas, essas coisas que antes era algo imaterial, que não podia ser uma mercadoria, que não podia ser um produto, e vira uma ferramenta proprietária na mão dessas empresas dos Estados Unidos. Então, por isso, pessoal, que eu odeio tanto a OpenAI, a Anthropic, o Google, tipo, eu tenho raiva mesmo desse tipo de coisa, e é uma raiva que eu não estendo, por exemplo, aos modelos abertos. Por mais que a inteligência artificial tenha enormes problemas do meio ambiente, da transformação do conhecimento nessa coisa estranha, tipo, repetitiva, o slop, né, essas coisas, tipo, isso são outros problemas que eu lido, mas eu tenho, tipo, raiva do que a OpenAI faz, do que a Anthropic faz, porque os caras estão pegando a coisa que a gente conseguia fazer bem, a coisa que a gente tinha orgulho, que era, né, o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, a nossa ética de trabalho, e eles estão dizendo, vocês não precisam disso aqui, a minha ferramenta faz o equivalente a 10 brasileiros, tá ligado? E isso transformou o nosso emprego, que era uma coisa que eu tinha orgulho, que eu estudei, que, sabe, é uma coisa que eu acho que eu fazia bem, numa coisa que é um inferno, que é uma bosta, tá ligado? E daí as pessoas vão dizer, vocês são extremamente privilegiados porque o seu emprego podia ser uma coisa assim, tá, beleza, mas foda-se, eu acho que vocês conseguem entender, tá ligado? Eu tô vendo uma coisa que eu sempre gostei, que eu estudei, que eu desenvolvi, meio que se desfazer no ar para esses corno bilionário continuar cada vez mais ricos, sabe? E causar uma crise econômica que, inclusive, tá fazendo as pessoas não conseguirem acessar componentes eletrônicos, né? Tá destruindo economias, quando a bolha estourar vai ser uma bosta, sabe? Então isso é um negócio que a gente tem que ficar puto, tá ligado? Como é que tu vai dizer que a inteligência artificial, ela pode ajudar a classe trabalhadora? A Bru até tá querendo assim, eu sei que essas tecnologias são boas, eu não sou anti-IA e tal. A gente sempre tenta fazer essa coisa de dizer assim, mas não, pessoal, a gente pode ter raiva dessas tecnologias, a gente pode odiar essas tecnologias mesmo tendo que usar, mesmo achando que elas podem nos ajudar em algum sentido, porque tipo, porra, a gente tem raiva disso. Vocês entendem que eu não tenho raiva do modelo de linguagem, que é uma matriz gigante de números. Eu tenho raiva da porra dos Estados Unidos, do Sam Altman, do Donald Trump, tá ligado? Sabe, eu preciso desabafar um pouco dessas coisas aqui agora, porque eu fico de saco cheio vendo essas coisas, sabe? Financeiro, eu vi que eu conseguia ficar pelo menos 6 meses sem trabalhar, sem afetar muito a minha vida, né? Eu precisava de um tempo realmente para me reconectar comigo mesma, poder entender o que eu queria para mim dali para frente. E eu agendei uma data, falei, naquele dia, tal dia, eu vou me demitir. E foi uma semana antes, eu tava passando muito mal. Um dia antes eu não consegui dormir e no dia que eu me demiti eu me senti muito aliviada. E meu burnout aconteceu há 3 meses atrás, mas desde o início desse ano, desde o meio do ano passado, na verdade, as coisas já não estavam muito bem. O começo desse ano foi muito difícil, até março, abril foi quando ali eu tive meu burnout. Eu comecei a me tratar no mês seguinte e agora eu já tô com 2 meses de tratamento, 2 meses tomando remédio e vou continuar tomando remédio por pelo menos mais 2 ou 3 meses para conseguir ficar mais estável, para seguir para essas novas fases e conseguir me entender mesmo. Eu tô fazendo terapia e a terapia só me mostrou que essa é a ponta do meu iceberg. Na verdade, o meu copo ele já estava muito mais cheio por outras coisas e isso pra mim parecia algo descomunal e acabando com o meu mundo, mas na verdade eu já vinha estando cansada e eu já vinha com outros traumas que a vida traz pra gente, não tratados, que fez com que eu chegasse nessa situação. Então, sim, o trabalho foi bastante importante para esse meu momento abalado e para a situação atual da minha saúde, mas eu sei que eu preciso me tratar também muito mais profundamente. É por isso que no começo desse vídeo eu falei que se a gente fosse entrar em todas as variáveis que fizeram com que essa minha decisão fosse tomada, a gente teria que voltar ali no meu nascimento e contar a minha história de vida inteira. Mas eu quis trazer só esse ponto do trabalho nesse vídeo de hoje, porque eu imagino que outras pessoas devem estar passando por isso, principalmente pessoas que trabalham nesse mundo de tecnologia, em essas grandes empresas. E eu espero poder mais pra frente reassistir esse vídeo e ver que as coisas melhoraram e que eu me reencontrei em algum outro lugar. Eu vou dar tempo ao tempo também pra eu entender o que eu quero. Atualmente eu tô com repulsa de qualquer trabalho corporativo. O que eu quero mesmo é
fazer artesanato, fugir pra praia e nunca mais precisar voltar pra dentro de um escritório. Mas eu sei que isso não é possível, principalmente com a minha experiência, que é muito técnica, muito voltada à tecnologia, e eu não sei como que a tecnologia vai estar mais pra frente devido a todas essas coisas que vêm acontecendo. Bom, o El Ninho tá aí, não sei nem se o mundo vai sobreviver, então eu vou fazer um dia de cada vez. E eu tô querendo registrar isso, e eu espero que vocês me acompanhem, você que estiver assistindo. Se não tiver ninguém assistindo também, tudo bem. O importante é evolução. E a gente não pode parar. A gente se redesenha, se reconstrói e continua tentando. E é isso que eu vou fazer. Ai. Bom, eu acho que é isso por hoje. Tenho outros vídeos em mente para postar. Agora que eu tô em casa, vou ter mais tempo. Eu li bastante livros nesses últimos dias. Agora que fez uma semana que eu não tô trabalhando. Então, talvez eu volte com as resenhas. Talvez eu volte com o meu dia a dia. Agora nessa nova rotina. Que eu tô aos poucos me adaptando. Ainda é muito surreal pra mim e minha psicóloga disse que eu preciso também dar tempo pra me adaptar, porque eu já quero colocar muita coisa na minha agenda, porque eu tô acostumada a ter uma agenda muito cheia. Eu sou exatamente assim. Eu, tipo, nossa, tá sobrando muito tempo. Como eu posso ocupar essa agenda com mais 10 coisas que eu não tinha pra fazer, tá ligado? Eu sou muito assim. Mas eu sei que vai dar tudo certo. Mas muito obrigada se você assistiu, deixa seu comentário se você já passou por algo parecido. Eu quero que a gente possa conversar e compartilhar experiências. É isso. Obrigada, gente. Tchau. Pô, muito bom o vídeo. E eu ia dizer assim, ela falou, é muito mais do que só o trabalho, né? Eu foquei aqui no trabalho. Mas é que é foda porque geralmente a nossa sociedade não fala do trabalho. O trabalho é visto, que nem ela disse, como uma coisa que todo mundo tem que fazer e que é uma inevitabilidade da vida. E meio que é, né? Na sociedade capitalista. Mas daí é engraçado porque eu lembro, faz muito tempo, foi bem no início do canal Teclas, a gente fez um texto que era algo sobre, tipo, por que que as pessoas estão tão deprimidas? A gente tava falando sobre isso, e daí, tipo, tinha várias causas que o texto dava, tinha redes sociais, tinha alimentação, daí, tipo assim, num texto enorme, não aparecia emprego, trabalho, aparecia dinheiro 2 vezes, tá ligado? E isso é uma das maiores causas do que deixa as pessoas doentes, obviamente, assim, sabe? Porque, tipo assim, né, eu sempre cito, um trecho, eu acho que é do Salário, Preço e Lucro, do Marx, que ele fala, assim, a vida do trabalhador, ela começa apenas na cama, quando ele vai dormir, na janta, quando ele consegue sentar na mesa, jantar e depois ir dormir, na taverna, ele fala quando vai no bar se drogar, né, beber uma coisa, é aí que as pessoas vivem, porque quando elas estão no trabalho, inclusive o pessoal citou a série Severance, Ruptura, muito boa a série, a analogia ali, né, o que eles estão falando na série, que é martelado na cabeça das pessoas, é tipo, quando tu tá trabalhando, tu é uma pessoa completamente diferente, tu não é mais a mesma pessoa, né, uma ficção científica ali, e quer dizer o quê? Quando tu tá trabalhando, tu não tá vivendo. Tu não é mais aquela pessoa. Claro, né? Tem mais coisa na série. Mas, tipo, é isso que a gente tá tentando dizer. Obviamente, a gente tá vivo enquanto a gente tá trabalhando. Não é que nem o Severance, que tu vira uma pessoa diferente e tu esquece tudo aquilo que aconteceu. Então, o que acontece no nosso trabalho, quando tá indo mal, essas coisas aí, elas nos afetam. Elas estão aqui acontecendo. E é 8 horas do nosso dia. E no caso dela, muito mais horas que ela tá fazendo isso ali, e óbvio que tu tem outros problemas, óbvio que tem outras coisas que estão errado, mas quando essa 1/3 da tua vida, e na realidade se tu contar que tu tem que dormir a metade da tua vida é passada fazendo isso, obviamente isso vai te afetar muito, sabe? Então, enfim, adorei o vídeo, eu espero que não tenha sido as palavras de um homem louco falando, porque eu fiquei meio puto no meio do vídeo, xingando a inteligência artificial, nem sei se fez sentido as coisas que eu tô falando, tá ligado? O Night falou, tem empresa querendo aproveitar o sono lúcido para extrair valor. Eu lembro dessa notícia que teve, que parecia fake, mas eu não sei se é. E é isso aí. E outra coisa que eu ia dizer, e daí, quando não tem o trabalho, eu lembrei, eu não paro, tu tem aquelas excrescências como, por exemplo, sei lá, o ministro da saúde dos Estados Unidos lá, que, tipo, a culpa dos problemas de saúde dos americanos é qualquer coisa, é a comida, uma comida específica que eles comem, é um remédio específico que eles tomam, é um exercício específico que eles não fazem, tipo, é qualquer coisa, tá ligado? Menos o que eles têm que trabalhar 8 horas por dia. Menos que eles não têm acesso a um plano de saúde barato, né? Menos o estresse que tem, menos a crise econômica. Não é nada disso. Tu devia estar comendo uma dieta que tem mais carne.
Os nossos ancestrais comiam grãos desse tipo e daí a gente não está comendo os grãos. E é engraçado que a Bru ali fala, eu tentei, né, mudar a alimentação, o remédio, fiz exame e tal, e daí, não, eu precisava fazer terapia. Tipo, isso é muito foda. E nós já voltamos, beleza? Falou.